Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Bom, hoje, com a graça de Deus, a gente completa o tema dos dogmas marianos. A gente já viu a finalidade dos dogmas, o que eles significam para nós como referência da nossa fé, como ponto que indica o caminho da gente compreender também os elementos essenciais da nossa fé. Os dois primeiros dogmas marianos que nós vimos, a maternidade divina e a virgindade perpétua, mas principalmente a maternidade divina, a gente viu que estão especialmente num contexto sempre cristológico. Então, como a gente usava aquela metáfora quando estudou os textos bíblicos, se trata sempre do álbum do filho. Quando a gente olhar o dogma da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção de Nossa Senhora, a gente vai perceber que tem aí uma característica um pouco diferente. Talvez já não se trata só do álbum do filho, mas também do álbum da igreja. Então, em Nossa Senhora, é como se a gente pudesse ver de uma maneira bastante exemplar aquilo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Então, esses dogmas, eles dizem respeito ao que Deus fez na vida dela de maneira exemplar, mas, ao mesmo tempo, aponta para aquilo que é a nossa vocação em Cristo, claro que passando por um processo bastante diferente daquele que se deu na Virgem Maria. Mas ela, depois do Concílio Vaticano II, ele vai apresentar a Virgem Maria como um modelo daquilo que tudo que Deus prepara para a vida da igreja. Em Nossa Senhora a gente vê de maneira exemplar, de maneira bastante concreta. A gente pode dizer, por exemplo, que algumas coisas dos outros dogmas, eles nasceram ou foram preparados, a linguagem deles talvez trabalhada, melhor dizendo assim, dentro de um tipo de debate, dentro de um tipo de perspectiva que era o combate às heresias, né? Lembram aquele que separava a pessoa de Jesus da missão de Jesus e assim por diante? Nesses dois aqui, principalmente no da Imaculada Conceição, a gente tem um pouco também da dificuldade do nosso tempo, de conviver, por exemplo, com as realidades espirituais. Então, de você falar de milagre, de você falar de intervenção de Deus. Vocês vejam que o dogma ele é de 1854. O texto que vocês viram, o vídeo que vocês assistiram de Dom Escoto, ele é do século XIII. Então, ali, a reflexão já estava muito bem posta. A vitória, né, que ele teve na Faculdade de Paris, na Universidade de Paris, ali mostra, por exemplo, qual que é a função da teologia. Então, a teologia ajuda a gente a compreender. Agora, cabe ao magistério confirmar as referências. Então, muita gente se pergunta, nossa, mas se lá naquele momento a Imaculada Conceição já era explicável, já era defensável, por que o dogma não veio nesse momento? Porque talvez naquele momento essa referência talvez não fosse então tão necessária. Então é interessante a gente olhar isso daí. Isso vale a pena a gente perceber, por exemplo, que toda vez que a gente vai beber na fonte do catecismo, o que a gente está encontrando? A gente está encontrando
referência hoje para a nossa vida de fé. Então, pode ser que algumas questões que hoje estão aparecendo aqui, elas vão ser configuradas e inseridas no catecismo nas próximas versões que existir. Vamos olhar cada um desses dois dogmas. Na verdade, o que a gente vai olhar é a fórmula do dogma. Vocês vão perceber que a fórmula ela é sempre simples, ela é de uma maneira que a gente consegue praticamente memorizar. Porém, o que vai ser legal a gente recuperar, isso a gente vai fazer na atividade em grupo, olhar os argumentos contrários, os questionamentos que as pessoas podem fazer, mas, como eu disse no começo do curso, a gente não está aqui sendo preparado para ir para a briga. Se for para a briga, vai ser como o Duns Scoto rezava naquele momento que ele defendia. Que eu fale para glorificar. Que eu siga a regra do Pai seráfico. Né? Então, o problema não é falar muito, mas é a gente falar com aquela propriedade, com aquela confiança que Deus também prepara os corações para compreender as coisas quando esses corações estão abertos e dispostos. Se o coração estiver fechado, então não adianta nem muita argumentação também. Então, a Imaculada Conceição, vejam que interessante a gente pensar. Né? Esse momento que o Papa ele proclama o dogma da Imaculada Conceição, ele não aconteceu assim. O Papa um dia olhou, abriu a janela dele, viu a praça lá de São Pedro e falou: nossa, eu vou proclamar um dogma sobre Nossa Senhora. Não é nesse contexto que acontece. Então, a gente sabe que esse tema já era muito antigo para a Igreja, já era muito caro, muito querido para a Igreja. Isso testemunha aquele vídeo que a gente viu da disputa entre Duns Scoto e a escola dominicana. E já era um assunto um pouco estabilizado. E o que acontece? Agora o Papa ele vai dar alguns passos que vão se repetir também no próximo dogma. Então ele coloca uma comissão teológica para estudar, para avaliar. Vocês vão ver que vira e mexe quando o Papa ele pretende fazer uma proclamação diferente, fazer algum documento, falar sobre alguma coisa, sempre tem um pedido de uma comissão teológica. Essa comissão teológica ela tem uma função bastante técnica. É como se a gente falasse assim, é um perito. É alguém, é um conjunto, um grupo de pessoas que estudam teologia, que tem aí uma dedicação, né, da vida inteira em relação aos temas de teologia e que preparam assim um tipo de caminho para o Papa. Olha, pode ir por aqui ou pode ir por ali. Tem uma comissão teológica que foi muito famosa, foi quando Paulo VI, por exemplo, ele foi escrever um documento sobre a regulação da natalidade. Então, ele pediu uma comissão que preparasse, a comissão deu a sua resposta, a partir dali ele elaborou um documento. Então, isso é muito comum. Depois disso, olha que interessante, o Papa Pio IX, ele, na verdade, é um dos papas com pontificado mais longo, né? Foram mais de 30 anos de Papa. Depois ele consulta também os bispos do mundo inteiro. Né? Aqui aparece o número de 603. Para a gente, hoje, esse número é pequeno, mas na época correspondia, acredito que a grande maioria do episcopado no mundo. E vocês vejam aí, um número grande respondeu favoravelmente. Então, pode ser que outros não tenham respondido favoravelmente, outros a carta nem chegou. 1849, pensa como era, então, o caminho de comunicação. Não tinha um WhatsApp, olha, mandei um e-mail, vê se chegou. Mandei uma carta, não tinha, né? Um WhatsApp para poder verificar. Mas a resposta, né, vocês vejam aí que é um número bastante expressivo. E aí, então, finalmente, em 8 de dezembro, é a data já da festa da Imaculada Conceição. Então, ele faz essa bula, e nessa bula tem a proclamação do dogma. Então, quando vocês olharam no material digital de leitura, vocês têm as referências do catecismo em relação a essa bula. Hoje a gente vai ler um trecho direto dessa bula
para perceber que a declaração do dogma, ela é bastante simples. Cabe depois ao quê? A catequese, a teologia, fazer toda a divulgação, a explicação, a justificação desses elementos, que é o que a gente está fazendo nesse curso. Então, tudo isso é o texto da bula, é um trecho, né? O texto é maior, aqui a gente pegou aquilo que é interessante para nós. Então, vejam as palavras que são usadas. Vocês percebem que ela tem uma característica bastante técnica. Cada palavra é muito bem escolhida, é muito bem pensada. Imagina que se trata ainda de um latim bastante clássico dentro da vida da igreja, para que cada palavra ela tenha o seu peso. Então, o texto vai assim: com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Papa aqui se vê como aquele que é o vigário de Cristo na terra, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e nossa, então ele também como príncipe dos apóstolos, em comunhão com os apóstolos, colunas da igreja. E aí, se você imaginar a Basílica de São Pedro, a praça, quando vai chegando já na Basílica, tem as imagens lá também bem grandes de Pedro e Paulo. Então, dando aquela ideia da universalidade da igreja. Aí vejam as palavras: declaramos, proclamamos e definimos o quê? A doutrina. Vocês se lembram quando a gente viu aquela imagem inicial do dogma? O dogma como doutrina, como explicação da nossa fé, como também um ato de louvor? Então, declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, então, no momento em que ela foi concebida, no momento em que ela houve a fecundação, e essa fecundação iniciou um novo indivíduo da espécie humana, que era a Virgem Maria, tá certo? Aqui eu uso uma linguagem que é mais da bioética também, né? Mas é para dizer, no momento que ela começou a existir, então, no primeiro instante de sua conceição, por singular graças e privilégio do Deus Onipotente, então essas graças e privilégios a gente viu na discussão do Duns Scoto. Então, tudo o que tem a ver com a redenção, aquilo que convém, aquilo que é possível, e, portanto, Deus fez. Privilégio, mas um privilégio que não reside nela, reside sempre em Cristo, e pela força do Deus Onipotente. Em vista dos méritos de Jesus Cristo, então Jesus como redentor, ou como ele falava no vídeo, como perfeitíssimo reconciliador. Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha da culpa original. Então, enquanto nós nascemos carregando o pecado original, por um privilégio e da singular graça de Deus, pelos méritos de Cristo, a Virgem Maria foi preservada da mancha da culpa original, do pecado original. Para aqueles que diziam, não, mas ela em vida se cansou, ela em vida teve fome, ela em vida sofreu, e isso tudo é consequência do pecado original, a gente já tem a resposta, né? Ela foi unida a Cristo também no seu padecer, como um padecer no amor. Isso depois a gente vai retomar na partilha. Então, essa doutrina, esse dogma, esse ensinamento é revelado por Deus e por isso deve ser crido firme e constantemente por todos os fiéis. Olha o que eu queria que vocês percebessem em relação a esse dogma. Quando as pessoas falam de dogma, parece assim alguma coisa que vai ser um cálculo de matemática que ninguém nem vai conseguir entender. Mas vejam que o enunciado do dogma, ele é bastante simples. Ele é alguma coisa assim para a gente gravar, memorizar, chacoalhar a cabeça e mesmo que eu não entenda, eu consiga repetir. Então, o dogma permite isso. Por isso que o dogma ele também tem uma função pastoral. Ele também serve para dar para a gente como uma indicação. Ó, vamos por aqui, não vamos por ali. Então, esse daqui é o ponto importante em relação ao dogma da Imaculada Conceição.
Depois, a gente vai olhar, na consequência, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que, em termos de história e de antiguidade, é das primeiras festas marianas. Então, foi muito caro, foi muito comum, foi muito presente para as primeiras comunidades, saber que nunca se ouviu falar de um túmulo da Virgem Maria. Ainda que o próprio Duns Scoto vai dizer que Nossa Senhora ela possa ter experimentado a morte, mas não a morte como é presente no nosso imaginário. Quando a gente pensa na morte, na nossa morte, sempre pesa sobre nós uma coisa: o que me espera depois? Então, a nossa consciência do pecado, a nossa consciência da fragilidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de alimentar uma visão espiritual, faz com que, quando a nossa fragilidade ela pulse um pouco mais, quando a nossa ferida fica latejando um pouco mais, vem para nós uma pergunta: o que me espera depois? Porque a solidez da nossa fé ela não é tão consistente. Então, a Virgem Maria, em algum momento, o corpo dela também foi padecendo aquilo que é a consequência do tempo, a fragilidade da saúde e tudo mais. Mas o consumar-se da sua vida não é propriamente como a gente experimenta a morte. Porque, chegando o fim da sua vida, ela não teria o medo da não existência que acompanha a condição dos pecadores. Por isso, nas igrejas orientais, ou se você visitar na Terra Santa, tem um lugar onde a gente vai visitar, não é o túmulo de Nossa Senhora, mas é chamado de Igreja da Dormição. Então, para ela, a morte foi como um sono daquele que entra no descanso de Deus. Então, esse dogma é o último dogma que a gente tem da Virgem Maria, mas o seu conteúdo é muito mais presente até anterior ao próprio dogma da Imaculada Conceição. Então, vocês lembram que no próprio vídeo, por exemplo, ele menciona já essa ideia, né, de que ela foi elevada ao céu. Então, a sua vida foi, na sua consumação, ela não viu a corrupção da morte. Então, no dia 1º de novembro, aconteceu a mesma coisa, tá? Você passa por uma comissão, na verdade, essa comissão que eu não mencionei aí, é porque quando aconteceu um concílio chamado Vaticano I, geralmente a gente fala do concílio Vaticano II, porque então teve um primeiro, que ele foi também no século XIX, entre 69 e 70, então 1869, 1870, já ali queriam definir o dogma da Assunção de Nossa Senhora, né? Mas não houve, como diz a história, a possibilidade, e ele acabou ficando, então, para depois. E aí, então, há uma consulta ao episcopado, e depois a gente tem a Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII. Novamente, a gente vai olhar aqui qual que é o conteúdo desse dogma. O enunciado é extremamente simples. Então, lembra que eu dizia que o dogma é como que um sinal de estrada? Você não pode colocar um sinal de estrada que seja confuso. Ele tem que ser simples. Quanto mais simples for, mais fácil fica a pessoa permanecer na estrada certa. Então, vamos olhar aqui. Então, o Papa, ao longo do documento, isso, na verdade, ele não é uma bula, ele é uma constituição apostólica. Isso tem um caráter um pouco diferente, as coisas, mas o enunciado aparece aí. A mesma ideia, né? Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e a nossa. Aqui vocês vão ver que o nossa está com N maiúsculo. Na anterior, está minúsculo. Não é erro meu de digitação. Da onde eu tirei, que é aquele documento que eu falei, né? O Denziger, Scharmetzer, Hinnermann, um veio com N minúsculo, outro com N maiúsculo, e aí eu só copiei para não fazer diferente do que está no próprio texto. Mesma coisa. Proclamamos, declaramos e definimos. Lá usava a palavra doutrina. Aqui é a mesma coisa. Ser dogma divinamente revelado que
A Imaculada Mãe de Deus, a gente já viu esse nome, Deípara, isso é na língua latina, se fosse na língua grega, a gente chamaria Theotokos. Então, a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, completado o curso da vida terrestre, então, quando encerrou o seu tempo aqui na Terra, veja que não fala exatamente de morte, mas você entende que é morte. Mas você não vai entender morte como a nossa, que quando a nossa morte chega perto, a gente se pergunta, e agora, o que vai ser de mim? Porque ao longo da vida, talvez a minha vida não tenha sido tão grande na graça assim. Outros santos também demonstraram alegria às vésperas da morte. São Francisco chamava a morte de irmã morte, e dela não tinha medo, porque ela o conduziria ao Senhor. Então, a mãe de Deus, sempre Virgem Maria, completado o curso da vida terrestre, foi assumida, ou foi assunta, em corpo e alma, na glória celeste. Então, se você me perguntar, né, o que esse dogma está dizendo? Que a mãe de Deus, quando cumpriu a sua missão aqui na Terra, na inteireza da sua existência, corpo e alma, foi para junto de Deus. Na assunção, na ascensão do Senhor, a gente diz que a nossa humanidade foi levada, né, com Cristo nosso Senhor para a glória de Deus. Então, o que acontece aqui? A Virgem Maria, ela se torna para nós também o exemplo daquilo que nos espera. Claro que esse corpo nosso, ele precisa também ser redimido, ele precisa também ser ressuscitado. Na liturgia do 10º domingo do tempo comum, que no caso para nós foi ontem, na segunda leitura, tirada da carta aos Coríntios, São Paulo dizia justamente isso. Enquanto vivemos, essa tenda nossa vai se desfazendo, vai se desmanchando. Mas Deus faz para nós uma morada eterna no céu. Então, a gente vai experimentar na ressurreição a inteireza da nossa existência, sem os limites da nossa dimensão física. Então, aqui é o que é importante a gente ter. A gente tem aqui duas referências. A Imaculada Conceição, a referência é essa. Agora, as dúvidas que as pessoas têm, os argumentos contrários, o aprofundamento, as demais explicações, não é função exatamente do magistério. É lógico, o magistério sustenta isso tudo. Mas cabe à teologia explicitar a fé que a gente tem. Por isso que é muito ruim, por exemplo, quando o teólogo ele se coloca contra, né? E às vezes coloca questionamento contra o próprio dogma. Isso não poderia acontecer. A nossa função é, se o magistério me manda ir por ali, eu, como teólogo, eu tenho que esclarecer como que a gente passa por ali, né? Aqui é a mesma coisa também, uma outra referência. Eu, como teólogo, tenho que ajudar a comunidade a compreender o que essas palavras significam. Agora, eu vou adiantar o tema da nossa atividade em grupo, porque vai ser interessante para a gente colocar um pouco mais de maneira calma, né, o que é o conteúdo dessas coisas que nós estamos vendo, e a gente vai se focar em duas coisas. Então, quem for grupo 1, 3, 5, 7, sei lá, vocês vão ficar com essa primeira questão. Imagina que você vai ter que discutir com alguém que é contrário à Imaculada Conceição, ao dogma da Imaculada Conceição. Então, aqui tem um erro de digitação. Como você explicaria a Imaculada Conceição de Maria diante da argumentação em contrário de que ela também padeceu penas do pecado, como a fome, a sede, a dor e o cansaço? Talvez quase todos viram o vídeo. Quem viu o vídeo, compartilha com quem não viu o vídeo o conteúdo, mas também tentem tirar outras coisas, porque a caminhada que a gente tem feito tem dado condições para que a gente possa, usando essa palavra, mas não no sentido negativo, brincar um pouco mais com o conteúdo que a gente está vendo para dar razões da nossa fé. Quem ficar nos grupos pares, por exemplo, 2, 4 e 6, aqui vai ter que trabalhar um pouco mais a criatividade. Qual é o valor pastoral e espiritual desses dois dogmas? O que é a Imaculada Conceição? O que é a Assunção de Nossa Senhora traz como valor para a nossa vida pastoral? Sabe, isso que a gente faz de anunciar o Evangelho,
de provocar as pessoas à fé, de ajudar as pessoas, como o pastor cuida da ovelha. Então, o valor pastoral e espiritual, para a nossa espiritualidade, para a nossa maneira de rezar, o nosso jeito de observar as coisas. Que tipo de ensinamento, tanto a Imaculada Conceição como sua Assunção, deixam para a vida dos cristãos? Então, o grupo ímpar vai ficar preocupado mais em dar razões e explicações sobre a Imaculada Conceição. O grupo par, qual é a consequência pastoral e espiritual desses dois dogmas? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento.